lançar uma nova versão do Chitubox. Dia 11 de agosto de 2025, a empresa lançou um novo Chitubox, a versão 3.0.0, que agora já está evoluindo cada vez mais e é um layout totalmente diferente daquilo que se tinha. Do Chitubox antigo, eles juntaram as versões Basic e Pro e fizeram um novo software. Claro que ele tem uma versão de atualização de melhora, que algumas funções dentro do Chitubox só são liberadas mediante esse pagamento, ou seja, eles juntaram as duas versões, uma que era Basic, que era gratuita, e uma outra versão paga, e entregaram esse Chitubox, só que algumas atividades, algumas funções só são liberadas na versão paga. Fica até o final desse vídeo e a gente vai ver todas as funções, o novo layout e tudo que essa nova versão trouxe para os usuários. Bom, pessoal, então, algumas funções interessantes que o Chitubox trouxe, né? Juntou os modos Basic e Pro, como eu tinha falado aqui na abertura. Ele substituiu essa versão Pro por um nível Advanced, ou seja, um nível pago. A gente vai trabalhando com essa versão que é Basic e Pro junto, e ele vai... Algumas funções que a gente tenta fazer, ele vai dizendo que a gente precisa ter essa função Advanced para poder trabalhar. Teve uma interface muito melhorada, então a gente olha que é uma interface mais bonita para trabalhar, mais fácil. Inicialmente a gente tem mais dificuldade de achar as coisas porque a gente está acostumado com o outro, mas a gente começa a ver que ele melhora algumas funções, algumas visualizações que ficaram bem legais. Ele também tem umas funções redesenhadas de suporte, que é a do Raft Merge Supports e a Crossbrace, que são independentes. É mais fácil de visualizar as diferenças de como que ele funciona, o layout dos suportes. A gente vai ver isso aí depois quando eu abrir na minha tela aí o Chitubox. Além disso, ele trouxe uma multiplataforma, ou seja, a gente consegue fazer 100 plataformas de impressão simultaneamente nessa versão Advanced. Na versão Basic a gente consegue fazer 2 plataformas, ou seja, quando a gente tem muitos trabalhos juntos, a gente consegue configurar 100 mesas juntas, o que no dia a dia, às vezes para pequenas impressões não muda muito, mas para quem tem volume isso ajuda. Mudou também a questão dos hide, né, de esconder os modelos. A gente tem umas funções agora de hide temporário e hide permanente. Então, para a gente conseguir gerenciar esse visual. Tem uma lista de objetos, então, que ficou mais refinada no canto da tela, que ficou mais fácil da gente colocar e tirar esses objetos. Há uma lista nova de atalhos de teclado, que ele também nos mostra. A gente clica lá numa função de atalho de teclado, a gente consegue ver. Há um assistente de IA, que está também na função beta, mas é uma tendência para qualquer tipo de software que a gente trabalha, uma ajuda da inteligência artificial para a gente poder, então, auxiliar na colocação dessas peças, enfim. Há uma automação também de furos, né, no Chituaction, e uma biblioteca que aparece também no novo layout, que é a Chituhive, que a gente tem alguns modelos pré-definidos, tanto de funções básicas quanto alguns modelos que foram disponibilizados para a gente poder trabalhar, então muito interessante. Eu vou abrir aqui na minha tela e vou mostrar então algumas funções para a gente entender. Como que vai funcionar? A gente baixou o software, eu vou voltar um pouquinho aqui e mostrar a versão antiga. Quando a gente chega aqui na versão antiga, do Chitubox Basic antigo, a gente ainda consegue ter ele dentro do computador e toda vez que a gente abre, agora o que ele traz? Ele traz uma mensagem de atualizar. E quando a gente clica nessa função de atualizar, ele automaticamente vai baixar essa nova função. Então não se preocupe. Se a gente não gostou do Chitubox novo e quer continuar trabalhando com o antigo, nessa função V2.3 que eu tenho aqui, a gente pode trabalhar com ela. Mas com o tempo provavelmente ela vai ser descontinuada, então é interessante a gente já baixar e começar a se acostumar com a versão nova. Quando a gente clica nela, então nessa versão de Chitubox antiga, que depois que a gente baixa ela fica no nosso computador, na nossa área de trabalho, vou minimizar aqui, ela fica aqui, ó, então é a função do Chitubox. A gente se conecta, eu já posso deixar fazendo esse login automático, eu só queria mostrar para vocês que a primeira vez ele vai pedir isso aí, ele vai, né, nos trazer algumas abas de venda aqui, que a gente queira para trabalhar, e a nova versão nos aparece nesta forma. Então, a gente tem algumas funções já para a gente começar rapidamente, modelos para vários tipos de coisa, de projetos que a gente queira trabalhar. A gente tem aqui embaixo os nossos modelos que eu já estava trabalhando dentro do software,
então que a gente pode já clicar diretamente neles para poder trabalhar, e a gente pode clicar aqui nos novos projetos e criar um novo projeto. Antes disso, a gente tem aqui umas abas de tutorial do Shitu Hive, né, que tem dentro desse Shitu Hive alguns modelos já pré-estabelecidos que eu posso já fazer pressão deles, utilizar ele para testar. Temos aqui a aba de RMA, que seria as resinas que o próprio Chitubox já tem configurado de várias empresas, não só aqui do Brasil, obviamente, mas do mundo inteiro, para muitas impressoras. Então a gente já pode escolher alguma resina, então um tipo de resina, ou pela marca, enfim, pelo tipo de tecnologia. Enfim, a gente escolhe algum tipo de resina aqui e dentro dessa resina, eu vou escolher qualquer uma aqui, e ela vai ter já as configurações que a gente tem que trabalhar para a impressora que a gente quer, o que facilita muito a nossa vida para iniciar algum tipo de calibração. A gente não precisa entrar em contato com a empresa, pedir as configurações, enfim. E além disso, a gente tem uma aba de suporte, que a gente pode solicitar para o Chitubox algum suporte que seja interessante. Vai para a aba de novo projeto, e esse meu software eu já tinha configurado ele para o português. Mas se o de vocês não tiver ainda configurado para português, aqui em cima a gente tem uma aba de configurações. Então vamos lá, o que a gente tem nessa aba bem em cima? Então, novo projeto, tem uma aba para ir diretamente para o YouTube e alguns atalhos de teclado para isso, as abas de salvar e abrir projeto, a gente tem uma aba de modelos de exportação, os que foram recentemente abertos, eles vão aparecer aqui, uma aba de feedback e aqui embaixo uma ferramenta do idioma. Então, na primeira vez que eu comecei a trabalhar, eu já coloquei ele no português, mas normalmente ele vai vir configurado para o inglês. Então a gente só vai escolher aqui a língua, então escolhe aqui o português, como que ele está. Além disso, os atalhos, se eu clicar aqui, ele nos mostra todos os atalhos de teclado que a gente tem e também a gente pode fazer uma configuração, se a gente quiser, de algum tipo de atalho de teclado que seja mais interessante para alguma função que a gente queira. Então isso é muito legal. Exemplos, então, de alguns arquivos que a gente pode colocar diretamente na mesa de impressão e aqui a aba de sair do software. Beleza. Estamos aqui com a nossa impressora. Eu tenho aqui já uma impressora que quando eu fiz a atualização do software, não precisa se preocupar, porque ele já traz todas as configurações das impressoras que a gente tinha configurado naquele Chitubox Basic, a versão V2, agora para essa versão V3. Então, quando a gente faz essa atualização, todas as configurações que eu tinha de todas as impressoras, aqui a gente consegue ver as impressoras que eu já tenho configurado aqui. A gente não vai perder e não vai precisar reconfigurar tudo isso, que ia ser um trabalhão para fazer isso. Então aqui a gente tem tudo certinho. A gente tem algumas abas aqui em cima que a gente vai poder trabalhar, as abas de medida, então eu vou trazer um arquivo aqui, vou pegar um arquivo para a gente poder trabalhar. Na área de trabalho, escolher algum modelo, vamos pensar aqui que eu possa trazer, eu arrasto ele para minha mesa de impressão, vou virar, então, como fazia antigamente nesse nosso Chitubox. Essa aba ela aparecia no meu lado esquerdo, agora essa aba aqui ela aparece do lado direito. Então a gente vai fazer essa modificação, né? Então, de que eu quero colocar ela ao contrário, né? Para que a nossa base fique diretamente para a mesa. Se eu conseguir virar, se eu quiser virar ele aqui nessas flechas, a gente vai ter dificuldade. O que a gente pode fazer? A gente pode orientar, então, como que a gente faz, qual parte do modelo a gente quer que ele fique para a mesa, virado para a mesa. Então, como que a gente vai colocar? Clica nessa aba de orientar para enfrentar e eu vou clicar na parte onde eu quero. Então, essa parte verdinha aqui, a face que eu quero que ele fique virado para a nossa mesa de impressão. Depois disso, a gente pode fazer as abas de movimentação. Então, a gente vai aqui na aba de mover, clica na plataforma e a gente pode fazer essas movimentações para um lado, para o outro, como tinha no outro Chitubox, e fazer as movimentações também de giro desse nosso modelo para um lado e para o outro, que facilita bastante isso. Além disso, abas de rotação e abas de escala, como era no outro Chitubox, mas só que era do outro lado. Mas é mais ou menos isso que a gente vai poder trabalhar. Aqui em cima também a gente tem essas abas de orientação, temos essa aba de disposição, onde a gente pode, então, colocar esses modelos aqui, ele abre no nosso do lado direito, então, como que a gente quer fazer a orientação desses nossos modelos. Aqui a gente tem um só, mas a gente poderia fazer vários modelos e ele automaticamente pode colocar na nossa mesa de impressão, que é legal. Temos abas de fazer o modelo vazado, a gente pode fazer tudo isso fora do software, trazer ele já vazado, mas há uma aba de fazer isso, tanto de deixar o modelo oco, né, que a gente fala vazado, mas é um modelo oco,
e algumas abas de perfuração. Então a gente pode fazer algumas perfurações. Quando eu clico em furar aqui, eu posso gerar um furo então nesse modelo. Para quê? Para que a gente possa escorrer a resina, enfim. Há também uma aba de duplicar, ou seja, eu posso fazer mais do que um modelo. Aqui eu posso, se eu aplicar mais um modelo, ele vai fazer um outro do lado. Eu arrumo ele então para que se eu quisesse imprimir dois modelos iguais aqui, a gente coloca, né, nessa nossa mesa de impressão. Depois do duplicado, a gente tem a aba de espelhamento, onde a gente pode fazer esse modelo espelhado. E a gente tem aqui mais para o lado do modelo uma aba de dividir, então a gente pode dividir esse nosso modelo. Se a gente quiser, gostaria de fazer o modelo original, a gente pode dividir e ele abre aqui embaixo, então, uma solicitação de atualização. Se a gente quiser utilizar essas abas de dividir, cortar e de booleana, tem esse Azinho, né, que a gente pode fazer. A gente pode cortar esse modelo e a gente pode usar essas ferramentas de booleana, Boolean Difference, Boolean Union ou Boolean Intersection, né? Então são as operações booleanas que podem ser feitas em outro software e trazidas para cá, mas a gente pode fazer agora dentro do próprio software do Chitubox. E além disso, a gente tem uma aba de rotular, ou seja, a gente pode já dentro do Chitubox colocar, por exemplo, o nome do modelo. Então eu vou rotular aqui esse nosso modelo. Quando eu faço isso, eu vou aumentar aqui, ó. Então eu coloquei aqui escrito do lado direito Celso e eu tô aqui, ó, sem clicar em nenhum botão, só em cima do modelo, e eu posso escolher onde que eu quero colocar esse meu nome. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, né, no palato mesmo. Cliquei aqui e ele vai aparecer então o nosso nome já. Eu vou desclicar aqui para parar de rotular. E depois que eu descliquei, então ele já está com esse nosso modelo. A gente pode configurar ele a altura que eu quero esse nome. Enfim, então é bem interessante. Eu não preciso ter um outro software para fazer isso aí, ele já faz automaticamente nessas funções pagas, né? E a gente, para fazer essa função, a gente precisa dessa função Pro. Ele sempre nos abre aqui embaixo essa função de a gente poder atualizar. Então a gente pode ou não. Então algumas funções são para a função Advanced. Então se a gente quiser fazer alguma coisa, ele vai nos pedir então para a função de Advanced. Eu vou colocar aqui, por exemplo, nosso modelo aqui, ó. Ele pede para a gente, então, a função de avançados, para a gente poder trabalhar, e alguns nessa função Pro, que são bem interessantes. Mas não tem necessidade, a gente pode trabalhar com essa função nova, né, que é a função Basic nova, que ela é a antiga função Basic e Pro juntas. Então, bem legal para a gente poder trabalhar. Eu vou apagar um desses modelos e vou agora para a nossa aba de inserção de suportes, que a gente precisa, então, antes de fazer o nosso fatiamento, para poder exportar. E onde a gente vai? Então, aqui em cima, a gente tem a função de suporte. Então, a gente pode clicar. Uma coisa legal que a gente pode configurar, que eu não tinha falado antes, era uma função só de navegação, né? Aqui eu tô numa função básica, eu vou clicando em cada um deles e ele vai aparecendo as funções aqui embaixo. Mas, por exemplo, aqui em cima, se eu quiser configurar, por exemplo, alguma ajuda, eu vou nessa aba de configurações. E nessa aba de configurações eu tenho várias funções que eu posso ajustar. Então, largura da grade, arquivo, de como que eu quero que faça isso, né, na hora de salvar nos nossos arquivos, enfim, eu deixo clicado ou não. Mas uma função legal que eu tenho aqui é que eu posso, ó, descer nessa função de aparência, descer lá embaixo e aqui, ó, eu posso escolher o modo clássico ou o modo flexível. E como que funciona esse modo flexível de navegação? Eu cliquei e aplico, e o que vai acontecer? Quando eu vou clicar numa dessas abas superiores, e eu não preciso clicar uma por uma nas funções, eu só passo o meu mouse em cima e ele já vai modificando essa visualização inferior, o que me facilita para eu ver cada uma delas. Por exemplo, eu vou na aba de suporte, aí eu clico na aba de suporte e aí eu posso fazer a aplicação, né, a colocação dos meus suportes no meu modelo. Então é só eu fazer essa modificação que eu tenho aqui nessa aba de configurações, vou um pouco mais abaixo, modo flexível ou modo clássico. Isso é uma parte legal, né, para navegação, para facilitar então esse nosso fluxo. Vou na aba de suporte. E quando eu vou aqui nessa aba de suporte, ele abre essas funções aqui embaixo. Eu posso editar os suportes, aqui não tem suporte ainda, não vou editar. Eu posso ir na aba de suporte manual, ou seja, eu vou colocando suporte por suporte nesse meu modelo.
e eu posso então colocar automaticamente, né? Então, ou por lotes ou automaticamente. Lote é a gente colocar vários suportes juntos. Então aqui a gente tem vários tipos de suporte por lote, que isso não tinha no outro Chitubox. Então aqui a gente pode botar mais que um por vez, porque antigamente a gente tinha que botar um por um nesse suporte manual, e automaticamente eu escolho que tipo de suporte que eu quero. Então aqui nessa aba lateral, se é Light, Heavy ou Middle, então normalmente modelos a gente trabalha com suportes médios, e aqui embaixo também o tipo de suporte, se ele é um suporte adaptativo para esse modelo, um suporte vertical, um suporte, né, com algumas uniões. Então eu tenho muita alternativa de suportes. Se eu vou descendo aqui, que não tinha, ou alguns deles era difícil da gente achar lá no Chitubox, aqui a gente facilmente consegue configurar e visualizar o suporte que a gente quer, que nos facilita muito. Aqui eu já consegui colocar mais alto e eu vou adicionar automaticamente então esses suportes. Então vamos lá, eu vou aqui, botei como suporte middle e aplicar os suportes. Ele já vai nos colocar automaticamente suportes médios. Então é bem interessante, a gente precisa, né, cada um vai lá, olha qual tipo de suporte que é interessante para cada tipo de modelo. Às vezes a gente precisa de mais suportes ou a gente tem que entrelaçar esses suportes, a gente consegue ver já mais facilmente nessa aba de suportes aqui. Ele tem uma aba de suportes mágicos e ele só vai ser liberado nas funções vagas, tanto suporte por espelhamento quanto suporte mágico. A gente consegue então ver facilmente tudo isso e otimizar então esse nosso fluxo de colocação de suportes, que é muito parecido, né, com o que a gente tinha antes, mas com algumas funções facilitadas. Eu acho que essas funções vagas elas vão servir para quem tem fluxos grandes de trabalho ou queira fazer isso mais facilitadamente. Mas, enfim, para o usuário único que tenha lá poucas impressões, pode ter certeza que essa função básica vai nos ajudar a colocar e imprimir sem nenhum problema e com várias funções já liberadas que a gente não tinha no outro Chitubox. Vai fatiar esse nosso modelo, né? Então ele vai cortar por camadas, né, como a gente fazia também no outro suporte, a gente consegue visualizar isso tudo. A gente pode utilizar nessa aba de fatiamento também a aba de detecção de ilhas, então a gente consegue ver se tem ilhas, né? Então aqui, por exemplo, ele nos mostra algumas ilhas nas camadas, então ele bota no número da nossa camada que tem alguma ilha, a gente pode configurar manualmente. Por exemplo, 292, ele nos deu aqui na camada 292, então ele teria uma ilha. Então a gente consegue visualizar onde seria essa ilha e se houver necessidade da gente colocar algum suporte nessa ilha, então vai ser, a gente coloca, né, enfim, e ajusta para que a gente consiga imprimir sem nenhum problema. Vamos excluir essas ilhas aqui, porque esse modelo aqui a gente já sabe que ele vai conseguir imprimir sem nenhum problema. E depois que a gente fatiou, a gente vai para a aba de salvar e a gente salva então esse nosso arquivo para impressão. Vamos lá, se a gente tem um pendrive, eu vou colocar aqui na área de trabalho, mas se a gente vai colocar imprimir, eu vou na área de trabalho, salvo esse modelo, vou colocar aqui como teste Celso, e ele vai estar na minha área de trabalho, e depois eu posso então abrir minha pasta para visualizar, e o nosso arquivo então ele está aqui para poder a gente imprimir. Uma outra coisa interessante que o software traz é essa questão das mesas, né? De mais de uma mesa, mais de uma plataforma de impressão que a gente pode trabalhar. Se a gente olhar lateralmente, a gente tem uma aba de movimentação desse modelo, ou seja, ele vai movimentar, otimizando, na verdade, o modelo para onde ele imagina ser uma área boa para imprimir, uma forma boa de impressão. Além disso, ele pode centralizar esse nosso modelo, pode também duplicar essa nossa mesa de impressão. Isso é uma coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês. No software, nesse software Basic, ele tem uma função de mais de uma mesa para a gente trabalhar. Então a gente pode trabalhar mais de uma mesa. Como eu falei, no software pago a gente consegue fazer até 100 mesas simultaneamente para a gente trabalhar. E quando a gente duplica essa mesa, essa aba lateral, a gente consegue fazer essa duplicação da mesa de impressão, elas vão aparecer essas plataformas lateralmente aqui. Então, plataforma 1 e plataforma 2. Então a gente consegue alternar entre as plataformas para que a gente possa botar os mesmos modelos ou modelos diferentes nessas duas ou mais plataformas se a gente tiver a versão paga.
né? Mas se a gente colocou o modelo, ele abriu isso e a gente não queria trabalhar numa só, a gente só vai nessa aba aqui desses 3 pontinhos que tem na plataforma que a gente quer excluir ou fazer o que a gente quiser, né? Trabalhar com ela e excluir a plataforma e a gente volta. Então eu vou excluir o modelo e excluir a plataforma, a gente consegue voltar a ter uma plataforma só. Mas isso é muito interessante, que a gente faz isso rapidamente ou nos ícones. Também a gente pode colocar mais de uma mesa. E como a gente está trabalhando às vezes com mais de uma mesa, a gente pode bloquear aquela mesa de trabalho. Eu vou voltar e colocar mais uma mesa aqui e a movimentação que a gente faz nessa não vai interferir mais nessa mesa, o que é bem interessante. Vou excluir essa segunda plataforma, vou voltar para a primeira. E também a gente pode utilizar aqui uma ferramenta de medida, né? Então a gente vê o tamanho dessa mesa que nos outros softwares a gente não tinha e, além disso, então, diretamente aumentar uma ou mais plataformas aqui nessas funções, que são muito interessantes. Eu vou abrir um pouquinho também lá no nosso Chitubox, no site, para a gente ver quais são os valores que agora eles modificaram. Então lá no Chitubox eles vieram com esse novo layout do software mostrando então como que é essa nova versão do Chitubox. A gente pode baixar diretamente daqui ou atualizar do antigo e ele nos mostra algumas vantagens que esse nosso fatiador tem, né? Então ele mostra aqui então, quais são as funções que são liberadas, né, nesse nosso fatiador, quais são as vantagens que ele tem? 13 vezes mais velocidade de carregamento do modelo melhorado, 5 vezes a velocidade de economia de fatia, 10 vezes o suporte para a velocidade do pós-processamento aprimorada, 34 vezes a velocidade de detecção dessas saliências melhorada, 88 vezes a velocidade de detecção de ilhas melhorada e 10 vezes a velocidade do layout automático melhorado. Então, ou seja, ele melhorou bastante coisa. Então aqui ele tem todas as que modificou e aqui embaixo então os valores que são cobrados hoje para esse software. Aqui a gente está com a versão básica, então não tem valor nenhum para ser cobrado e a partir dessas versões então avançado, onde a gente aparece aquele azinho verdinho, a gente paga 79 dólares por ano ou num plano mensal 9,90 por mês. Eu acho um valor super razoável para pagar 80 dólares por ano para utilizar essas vantagens que o software trouxe. Então, acho bem interessante. Na versão Pro, 139 por ano ou também 99 por mês por ano no primeiro mês e depois disso 15,99. Então é bem interessante também. E a versão de equipe, que seria então para 5 dispositivos simultaneamente, então 239 por ano. Eu acho que isso aí são valores bem razoáveis para a gente poder trabalhar e bem interessantes. Então eu acho que ficou bem legal, ficou muito bom e a gente vai acostumar um pouquinho com esse novo layout e eu vou falar para vocês. Eu gostei muito, apesar daquele choque inicial de que a gente olha e é diferente, mas eu achei que isso aí a gente vai começar a aprender rapidamente, porque não mudou muita coisa, só a posição das funções que a gente tem. Então, achei que o pessoal vai mudar rapidamente, até porque eu acho que vão descontinuar essa versão mais antiga, e vai se adaptar bem facilmente a essa nova versão. E aí, pessoal, o que acharam dessa nova versão do Chitubox? Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu abri ele, eu achei estranho, diferente, eu acabei pesquisando um pouquinho sobre ele, né? E eu vi que não é nada de tão diferente daquilo que a gente está trabalhando, só achei o layout muito mais bonito, muito mais dinâmico, muito mais atrativo para a gente poder trabalhar. Então é muito legal, a gente vê a evolução do software, a gente vê algumas funções que foram otimizadas, algumas funções que foram incluídas tanto no Basic quanto nas versões Pro, Advanced, mas principalmente no Basic que não tinha, então a gente consegue trabalhar com algumas outras funções. É um software que ele vem com uma interação já com a empresa, com algumas funções que elas podem nos ajudar. Eu acho que a empresa trouxe para dentro do software alguma questão de otimizar as vendas deles mesmo, de algumas coisas. No Brasil já é mais difícil para a gente poder interagir nesse sentido, porque a gente não está tão próximo, né? Então não vai usar muito essas funções, mas para quem está próximo deles poderia fazer essa interação diretamente via software. E além disso a gente tem algumas funções de fatiamento melhoradas, algumas funções de modelos que a gente pode utilizar já sem ter que
ir num outro software e baixar um arquivo, a gente dentro do próprio layout do Shitbox a gente consegue trazer esses modelos, vários modelos que são gratuitos, e a gente consegue diretamente colocar ele na mesma impressão e já colocar para imprimir. Achei muito legal, mas queria saber de vocês, o que vocês acharam? Acharam que mudou, que melhorou, que piorou? Escreve nos comentários, é bem legal essa interação para a gente poder crescer e evoluir juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like. Se até agora você não fez isso, é a hora de fazer isso. E se você tem alguma dúvida também, alguma coisa que eu não expliquei aqui, eu acho que vocês podem escrever lá que eu posso trazer um outro vídeo explicando tudo isso aí para vocês. Até mais!